O amanhecer de hoje marcou um dos capítulos mais tensos da história recente do continente sul-americano. Nas últimas horas, imagens de satélite revelaram movimentações incomuns de tropas e aeronaves norte-americanas, espalhadas pelo Caribe, sugerindo que a tão temida ofensiva militar dos Estados Unidos contra a Venezuela pode estar finalmente em curso. Portos militares lotados, comboios navais avançando em formação e caças, operando em padrões de vigilância nunca vistos antes, alimentam o temor de que um ataque aéreo coordenado esteja prestes a começar. Enquanto isso, o governo de Nicolás Maduro colocou suas unidades de defesa em alerta máximo, reforçando abrigos antiaéreos e deslocando sistemas de mísseis para as províncias mais próximas da costa. É um cenário que transforma a região em um tabuleiro de guerra, onde cada movimento pode definir o destino de milhões de pessoas e alterar profundamente a estabilidade da América Latina. Fontes militares apontam que o Pentágono autorizou a chamada Operação Escudo Libertador, um plano que teria como objetivo neutralizar alvos estratégicos do regime venezuelano, incluindo centros de comando, bases aéreas e instalações suspeitas de abrigar operações de narcotráfico ligadas às Forças Armadas do país. Relatórios de inteligência indicam que drones de reconhecimento já sobrevoam áreas sensíveis próximas a Caracas, realizando mapeamento térmico e interceptando comunicações militares. Esse tipo de ação preliminar geralmente antecede ataques de precisão com mísseis de cruzeiro, sugerindo que a ofensiva está em fase final de preparação. Ao mesmo tempo, navios equipados com sistemas e dias posicionados no Mar do Caribe estariam prontos para lançar ataques coordenados caso a ordem seja oficialmente emitida dentro da Venezuela. O clima é de tensão total. O governo Maduro declarou estado de mobilização total, convocando unidades de reservistas e ordenando que radares militares permaneçam operando 24 horas. E por dia, moradores de cidades costeiras relatam movimentos incomuns de blindados e helicópteros militares, enquanto transmissões governamentais alertam a população sobre a possibilidade de um ataque imperialista a qualquer momento para a oposição. No entanto, esse discurso é visto como uma tentativa desesperada de Maduro para manter o controle político, já que grande parte da comunidade internacional reconhece Edmundo González como o vencedor legítimo das eleições de 2024. A combinação de crise política, desabastecimento e ameaças externas transforma o país em um ambiente onde qualquer faísca pode desencadear o caos. Enquanto os Estados Unidos reforçam a presença militar no Caribe, chamou a atenção a ativação de um novo complexo de radares em Trinidad e Tobago, capaz de monitorar praticamente todos os voos que decolam do território venezuelano. Essa instalação funciona como um ponto de comando para orientar possíveis ataques aéreos, oferecendo visão detalhada dos movimentos das forças de Maduro, segundo especialistas. Esse tipo de radar só é utilizado quando a expectativa real de conflito. A partir daqui, bombardeios estratégicos e os caças americanos podem operar com precisão cirúrgica, incluindo ataques noturnos, para diminuir as chances de resposta venezuelana. Esse cerco tecnológico aumenta a pressão psicológica e militar sobre o regime e se vê cada vez mais isolado e vulnerável. Em paralelo, navios de guerra dos Estados Unidos da América estabeleceram uma linha de bloqueio marítimo não oficial,
monitorando embarcações que se aproximam dos portos venezuelanos. Analistas defendem que essa ação visa impedir a entrada de combustível, armas ou apoio de aliados, como Rússia e Irã, países que historicamente sustentam o regime chavista. Kososei, conforme esse bloqueio seria considerado um ato de guerra, provocando reações diplomáticas intensas e abrindo caminho para uma escalada ainda maior do conflito. A Casa Branca, por sua vez, afirma que qualquer ação militar teria como objetivo proteger a democracia na Venezuela, reforçando que Maduro é visto como uma ameaça à estabilidade regional e como peça central de uma rede criminosa internacional. Nos bastidores, relatos indicam que dissidentes dentro das Forças Armadas venezuelanas estariam em comunicação com diplomatas americanos, negociando possíveis rotas de fuga ou garantias de segurança, caso o regime desmorone. Esse tipo de movimentação interna costuma ocorrer quando militares percebem que a derrota é inevitável, ou que a permanência do governo atual coloca suas próprias vidas em risco. Passei confirmado. Isso poderia acelerar a queda de Maduro, reduzindo a necessidade de uma invasão terrestre, mas aumentando a possibilidade de conflitos internos violentos entre facções rivais. Para o povo venezuelano, já exausto de anos de crise profunda, esse cenário representa medo, incerteza e a esperança remota de uma mudança definitiva. No Brasil, o impacto imediato já é sentido na fronteira de Roraima, onde as forças de segurança reforçaram postos militares e aumentaram o patrulhamento aéreo. A possibilidade de um fluxo repentino de refugiados preocupa autoridades brasileiras, que temem sobrecarga em hospitais, abrigos e rotas logísticas. Além disso, existe o receio de que grupos armados venezuelanos atravessem a fronteira buscando escapar do conflito, ou estabelecer bases temporárias, colocando em risco comunidades locais e ecossistemas sensíveis da Amazônia. O governo brasileiro monitora a situação, minuto a minuto, consciente de que qualquer desdobramento afetará diretamente a estabilidade do país e exigirá respostas rápidas e coordenadas. A grande questão agora é quando e não se o primeiro ataque será lançado. Com aviões americanos em alerta, navios em posição de combate e o regime venezuelano acuado por múltiplas frentes. Analistas concordam que estamos diante do maior risco de guerra no continente em décadas. Uma ofensiva aérea pode começar em questão de minutos, atingindo instalações críticas e abrindo caminho para o colapso militar de Maduro. Com isso, a América Latina entra em um momento decisivo, onde alianças, interesses estratégicos e forças internacionais moldarão o futuro de toda a região. O relógio geopolítico está contando e o mundo observa atentamente cada movimento nesse tabuleiro explosivo.